Bom demais estar aqui. E ainda hoje é uma data especial, você sabia disso? Hoje é Shavuot, Pentecoste, gente. Hoje é dia de Pentecoste, sabiam? Há cerca de 3.500 anos atrás, Deus desce no Monte Sinai para entregar as tábuas da lei para Moisés. E há cerca de 2.000 anos atrás, o Espírito Santo desce no cenáculo lá em Jerusalém para encher a sua igreja. Isso é Pentecoste, gente. E hoje é o dia. Hoje é o dia que começou ontem, é o final da tarde do dia de ontem e vai até o final da tarde de amanhã. Então nós estamos aí no primeiro dia de Pentecostes, são 2 dias, né? Hoje e amanhã. Então seja cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Já distribuíram as apostilas? Todo mundo já tem? Bênção demais. Nós estamos no livro de Êxodos. Na verdade, nós estamos na história de Deus se movendo no meio do seu povo. Deus fazendo as coisas que eram do plano, do projeto dele. Deus tem paciência, Deus trabalha com calma, Deus trabalha dentro de planos, Deus trabalha com datas, com pessoas. Então, o que nós estudamos, quando nós estamos estudando a Bíblia, quando nós começamos a estudar lá atrás, o livro de Gênesis, nós vimos aquilo que Deus estava fazendo. E o nosso propósito na EPE é entender o mover de Deus como um rei, né, que está organizando, estruturando suas coisas, e o adversário do reino, que é Satanás, príncipe das trevas, tentando fazer tudo ao contrário. Tentando inverter todas as coisas, né? Deus trabalhando num propósito de um jeito e o diabo tentando estabelecer o seu reino particular. Então, nós estamos até hoje debaixo desse contexto. Deus não completou ainda a sua obra. A Bíblia relata o início da obra de Deus lá em Gênesis e relata a conclusão dessa fase da obra de Deus lá em Apocalipse. E nós estamos aí no processo, entendendo, conhecendo o que a Bíblia diz, para entender o que é que Deus faz, como é que Deus trabalha, como é que Deus age, e para onde Ele está caminhando, para onde vão todas as coisas. Então, nós começamos EPE vendo as coisas do princípio, e nós vamos até a escatologia, né, das coisas vindouras. Mas nós estamos agora numa fase em que Deus libertou o seu povo do Egito. Os judeus foram libertos do Egito, foram levados para o deserto, estão a caminho da terra prometida. Deus tinha coisas para fazer deles no Egito, Deus tinha coisa para fazer através deles e neles no deserto, e Deus tinha propósito lá na terra prometida, Deus tinha propósito em Jerusalém. Então, Deus está sempre caminhando, né, para o cumprimento da sua vontade, dos seus planos, né, para a realização dos seus propósitos. E nós vimos que quando Deus ele chama esse povo, só contextualizando um pouco, né, que eles são no Egito escravos. Estão lá no Egito há mais de 400 anos, ficaram 430 anos no Egito, se tornaram escravos no Egito, mentalidade de escravos. Eles não são um povo organizado, eles não são uma nação, eles não têm leis próprias, eles não têm nada. Não tem nada. É um povo assim que é um bando, né? É um bando liderado por Moisés, que viu o Deus de Abraão. Deus de Abraão apareceu para Abraão, para os patriarcas, e depois o Deus de Abraão volta a aparecer a Moisés, de novo no deserto. E Moisés vem e fala para o povo, né, que o Deus de Abraão apareceu para ele, que ia libertá-los do Egito. Então, mais ou menos, o povo é o mesmo. São as mesmas pessoas que estavam lá tomando chibatada, e aí, de repente, chega um senhorzinho de barba branca dizendo: o Deus dos nossos antepassados falou comigo lá no deserto e nós vamos sair daqui. E aí, de fato, eles saíram. Né? Mas Deus não fez isso de qualquer maneira. Deus fez isso de maneira maravilhosa,
com muita manifestação de poder, de milagres, prodígios, maravilhas. Então, Deus, na verdade, estava se manifestando ao seu povo para que o seu povo conhecesse e para que o mundo conhecesse. Todo mundo sabe, hoje, o mundo cristão, judeu, não cristão, conhecem a respeito da história do povo que atravessou o Mar Vermelho, que passou em seco, Deus mostrando o seu poder. Falou, Deus não é Baal, né? Deus não é os deuses lá do Egito. Deus é um Deus diferente. Deus é o Deus que pode todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Não é não é semelhante aos falsos deuses que eram adorados no Egito e em todas as outras nações da terra. Então, o que Deus está fazendo? Deus está organizando um tempo, um povo, né, uma nação, propósito de Deus. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês me serão nação santa. Eu farei de vocês reino e sacerdócio. Esse é o propósito de Deus, para depois poder, através deles, abençoar o mundo todo. Deus tem que abençoar alguém, para depois pegar o abençoado e abençoar os outros. Então, é esse o mover, esse é o agir. Agora, para Deus fazer isso, Ele está organizando essa sociedade, o que é que Deus faz? Estabelece normas. É um povo desregrado, né, escravo, vivendo debaixo de regras, de normas do povo opressor que os escravizava, e agora eles saem, eles não estão mais debaixo daquelas regras, daqueles mandamentos, os decretos de Faraó. Então Deus os liberta de Faraó, mas Deus estabelece, eles não ficam perdidos, desorientados. Deus estabelece normas, regras, mandamentos, princípios que eles têm que seguir. O Henrique, o irmão Henrique, ele já ministrou a respeito dos 10 mandamentos. Nós antecipamos, né, essa lição e sobre princípios, valores que Deus deu. Mas se você vai lá para Êxodo, né, no capítulo 20, Deus está dando os 10 mandamentos, e não só os 10 mandamentos, mas está dando diversas leis a respeito da responsabilidade social do povo. Então Deus dá instruções a respeito de como que tem que ser a vida em relação ao escravo, ao servo. Como é que você trata a questão do escravo, a violência, sobre os danos materiais causados a um terceiro, como é que você resolve essas questões, ainda que sejam danos materiais causados de maneira acidental. Fala a respeito da propriedade. O povo não é dono de nada, estão no deserto. Deus está ensinando para eles a respeito da propriedade, tanto territorial como de coisas, né, de bens, de coisas móveis. Fala a respeito da sexualidade, né, o que pode, o que não pode. Fala a respeito do cuidado com o necessitado. Fala a respeito da viúva, fala a respeito do órfão, fala a respeito do pobre, fala a respeito de como é que se faz em relação a emprestar. Lembra-se, Deus está ensinando o escravo a emprestar, porque eles são ainda, né, formatados naquela mentalidade, naquela cultura, que eles nasceram escravos, cresceram escravos e acabaram de sair da escravidão. Tem poucos dias, né, tem aí 50 dias que eles tinham acabado de sair lá do Egito. Então a mentalidade não se muda em 50 dias. Fala a respeito do estrangeiro, daquele que está no meio deles, mas que não era deles. Lembra? Porque muitos que saíram com os judeus do Egito não eram judeus. Existiam outros povos que estavam misturados lá no Egito e que, quando os judeus saíram, eles aproveitaram a carona e saíram juntos. E Deus dá instrução a respeito de como lidar, como tratar em relação aos estrangeiros no meio dele. Fala a respeito do exercício da justiça. Como é que se faz estabelecimento de juízes, pessoas idôneas, sérias, para poderem julgar as causas do povo, a respeito do testemunho, do falso testemunho. Fala a respeito do plantio. O povo está no deserto não se planta nada, e Deus está ensinando o povo a plantar, a cultivar a terra, e ensinou que a terra tem que descansar. Vocês vão cultivá-la por 6 anos, e 1 ano vocês vão dar descanso para a terra, e deixa ela produzir por si só. Vocês não vão lavrar a terra durante 1 ano, ela vai produzir, né, sem que vocês lavrem, né, mas aquilo que ela produzir não é para comércio, não é para enriquecimento, é para que o pobre tenha o que comer naquele ano.
E Deus não deu somente regras de relacionamentos e responsabilidades sociais, mas Deus ele também deu regras de práticas espirituais, de práticas religiosas. E Deus vai falar um monte de coisa, né, nos capítulos 20, 21, 22, 23. Deus ordena, e depois ele vai repetir coisas lá na frente, né, tanto no próprio livro de Êxodo, como em Deuteronômio, mas ele ensina a respeito da edificação de altares. Como é que vocês vão edificar, vocês vão construir altares? Lá no Egito, né, o povo estava acostumado com uma forma de manifestação religiosa, e Deus está ensinando eles agora outro tipo de prática religiosa, porque a única prática religiosa que eles conheciam era a prática religiosa do Egito, o paganismo do Egito. E Deus está agora ensinando, falando, olha, vocês vão fazer diferente do que fazia lá no Egito. Tanto a responsabilidade social, como o relacionamento espiritual, as práticas religiosas. Então Deus ensina eles a fazerem os altares, lugar de oferta, lugar de entrega. Fala a respeito das ofertas. Que tipo de oferta, que tipo de sacrifício. Deus ensina eles a guardarem o dia de descanso, o Shabá, ensina a respeito da celebração das festas, e uma delas é essa que está acontecendo agora, hoje, que é Pentecostes. Fala a respeito da proibição da idolatria, porque o mundo todo era idólatra. O planeta Terra por inteiro, todas as nações, todos os povos da Terra eram povos idólatras. E Deus está trabalhando agora com um povo específico e fala no meio de vocês, não. A adoração a falsos deuses é o que acontece ao redor de vocês, é o que acontecia lá no Egito, é o que acontece na terra para onde vocês estão indo. Eu estou levando vocês lá para uma terra muito boa, que manda leite e mel, mas o povo que está lá é um povo terrível, abominável, que pratica muitas coisas horríveis, sacrificam filhos, fazem passar pelo fogo, são injustos, são idólatras, adoram demônios, fazem coisas horríveis que o diabo ensinou eles a praticarem. E Deus está ensinando, falar, olha, a idolatria não. E aí Deus vai falar bastante a respeito da prática da idolatria, proibindo isso. Todas essas coisas que Deus proibiu ao povo, o que ele está fazendo? Por que Deus trouxe um monte de proibição? Deus está corrigindo práticas erradas que começaram logo após o pecado original de Adão e Eva. Deus ele tem um propósito. Qual é o plano de Deus? Restaurar tudo. Fazer as coisas voltarem, porque quando Deus fez o mundo, quando Deus formou todas as coisas, Deus fez perfeito. E Deus ele quer restaurar a perfeição. Então Deus está agora fazendo um caminho de volta para a restauração daquilo que ele fez lá na sua origem, né? E lá na origem, o que acontece no paraíso? Deus tinha um plano que, a partir do jardim do Éden, Adão e Eva, eles começassem a se multiplicar, povoassem a terra, e que todo o planeta fosse um jardim do Éden. No milênio será. Mas Deus já queria, desde aquela época, transformar o planeta Terra, ele por inteiro, como um grande jardim do Éden. Era para ser tudo, era para ser perfeito. Mas a obediência de Adão, aquela pequena desobediência, aquele pecadinho que Deus falou assim para ele, não coma, e ele foi lá e comeu, só esse. Foi só esse o pecadinho de Adão, que nós nem consideramos pecado nos dias de hoje, né? Se Deus falava para você não coma, né, e você comer, você nem vai pensar que você está pecando. Mas foi suficiente para condenar todo o planeta, para amaldiçoar a terra, né, e toda a humanidade, e para transferir a autoridade que Deus tinha dado a Adão para governar a terra para Satanás. Então, depois desse pecadinho que condenou o mundo todo, então para Deus não tem pecadinho, para Deus tudo qualquer desobediência é grave, é muito sério e traz consequências horríveis. O diabo ele começa a estabelecer o seu reino de maldade, de engano, de mentira, com muitas
formas de práticas. E os grupos de pecado, né, que você encontra no livro de Gênesis, até o capítulo 11, são principalmente, depois da desobediência vem a violência, irmão matando irmão, e aí a violência depois ela só cresce. Vem a imoralidade sexual, vem um monte de perversão imoral, e a injustiça social. O mais forte explorando o mais fraco e coisas dessa natureza. Então, esses 3 grupos de pecado acontecem antes do dilúvio. Aí, depois do dilúvio, pouco tempo depois do dilúvio, esses 3 grupos de pecado eles começam a se manifestar novamente, e agora é introduzida a idolatria. As divindades começam a ser exaltadas, começam a se criar divindades e a adorar essas falsas divindades. E o que Deus está proibindo ao povo? Está falando a respeito de violência, está falando a respeito da imoralidade sexual, está falando a respeito da injustiça social e está falando a respeito da idolatria. Deus só está fazendo com que o seu povo tenha um conceito e um contexto social e religioso diferente do resto do mundo, para não viver segundo os princípios que Satanás estava estabelecendo em todo o planeta Terra. Então Deus ele está descontaminando, né, um povo para poder estabelecer as coisas dele. E aí como é que Deus faz? Como é que você limpa uma água suja? Como que você limpa a água suja? Pega um pano de chão e vai lá e limpa a água suja, um poço de água suja. Como é que você limpa um poço de água suja? Você põe água limpa. Só tem um jeito de você limpar a água suja. Né? Você tem que ir lá e jogar água limpa. E a água limpa vai limpando e vai jogando a água suja, vai saindo água limpa junto e até que a água fique limpa. Então o que Deus está fazendo? Deus está colocando a sua água limpa, as suas leis, os seus ensinamentos, seus princípios, né, os seus comandos para aquele povo, para ir lavando ele, para ir purificando. Então as leis de Deus é que promovem essa transformação, essa mudança. O propósito de Deus não é fazer só com o judeu, é fazer com o mundo todo, mas tem que fazer com alguém. Tem que começar, tem um ponto de partida. Por isso depois Jesus, ao falar sobre a pregação do Evangelho, ele fala, começa em Jerusalém, vai pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus sempre começa alguma coisa a partir de um lugar, de um ponto. Como é que Deus trouxe o Pentecoste, como é que Deus trouxe o Pentecoste novamente para o planeta Terra? Começou lá na rua Azusa, com descendentes de escravos, pessoas simples, que estavam ali buscando a Deus. E hoje o Pentecoste está aí, hoje é dia de Pentecoste. O Pentecoste tomou o mundo inteiro, né? Igrejas renovadas, igrejas pentecostais estão no mundo inteiro, mas há 100 e poucos anos atrás não tinha ninguém orando em línguas, profetizando, fazendo coisas milagrosas que voltaram a acontecer depois que Deus enviou o seu repentecoste. Agora, ao receberem os mandamentos, então Deus deu os mandamentos, né, lá para o povo. E o que o povo disse quando recebeu os mandamentos de Deus? Vamos obedecer. Deus chama Moisés, entrega os mandamentos, Moisés conversa com os anciãos, né, e isso é apresentado ao povo, e o povo disse assim, olha, nós vamos obedecer tudo. Nessa época, gente, não tem líder religioso, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem evangelista, não tem o ofício sacerdotal estabelecido. Existe um representante que é Moisés. Mas ofício sacerdotal, até então, não existia. Nenhum ofício sacerdotal, não tinha linhagem sacerdotal. A tribo de Levi ainda não tinha sido separada para o ofício sacerdotal, e nem Arão ainda era também sumo sacerdote. Arão era somente um porta-voz de Moisés, que se dizia de língua pesada, na maior parte das interpretações gago, ele tinha dificuldade de se expressar, tinha dificuldade de falar, e Arão era um mediador, né, para falar com o povo. Moisés falava com Arão, Arão falava com o povo, então ele era só um porta-voz e não um sumo sacerdote.
nesse tempo. Tanto é que a primeira oferta que é feita depois que Deus dá a lei aos povos, ao povo todo, né, a Moisés, aos anciãos e ao povo, a primeira oferta de sacrifício que é feita no pé do Monte Sinai é feita pelos jovens. Então os anciãos receberam aquilo, e daí jovens de todas as tribos se reuniram ali no pé do Monte Sinai, e eles fazem uma oferta de sacrifício. Não eram levitas. Só o sacerdote podia fazer oferta de sacrifício. Somente aqueles que eram da tribo de Levi podiam fazer. Mas nessa época ainda não existia essa classe, não existia ainda essa organização. E qual era o contexto que eles conheciam a respeito disso? Como funcionava isso lá no Egito? Do lugar de onde eles tinham acabado de sair, tinha 50 dias que eles saíram do Egito, como é que funcionava isso lá no Egito? Lá tinha a sua estrutura, e Deus precisa mudar o conceito, precisa mudar a estrutura, e Deus começa a estabelecer agora um ambiente de adoração. Deus está ensinando como é que vocês vão se relacionar entre vocês. Mas eu preciso ensinar como é que vocês vão se relacionar comigo. E para se relacionar com Deus, Deus não trabalhou somente no nível do Espírito. Deus trabalhou no mundo natural, nas coisas aparentes, nas coisas físicas, palpáveis, e nas coisas espirituais. Então Deus ele precisa de um ambiente físico, Deus precisa de organização, Deus precisa de estrutura, Deus precisa de uma ordem de coisas, de lugares e de pessoas. Lá no Egito, os hebreus eles já estavam assim bastante familiarizados com aquele sistema. E no sistema religioso do Egito, o que tinha? Tinha lá, dá para colocar aí os slides? Pode apagar essa primeira, se não vai atrapalhar muito aí a gravação. Põe aí o primeiro slide para a gente. Lá no Egito existia assim, uma classe de sacerdotes, né, e que eram, na verdade, feiticeiros. Os sacerdotes do Egito eles eram feiticeiros. Lembra que quando Deus deu poder para Moisés, para ele fazer algumas obras, né, alguns milagres, com a vara que ele levava? Então, no começo, os sacerdotes do Egito, eles conseguiam reproduzir, fazer aquilo que Moisés fazia. Eles não conseguiam anular, parar o que Moisés estava fazendo, só piorava a situação, porque tudo que Moisés estava fazendo era ruim para eles, e eles iam lá e eles conseguiam aumentar, né, o caos para eles próprios, mas eram feiticeiros, e fortes feiticeiros, com grande interação, intimidade com espíritos demoníacos. Eles conseguiam invocar verdadeiramente e se relacionar com espíritos demoníacos e operar o mundo das trevas, fazer feitiçaria, de maneira que as coisas se manifestassem fisicamente. Coisas sobrenaturais aconteciam no Egito por intermédio dos rituais místicos operados por esses feiticeiros. Também no Egito, próximo slide, tinha muitos templos, lugares, né, vários templos. Passa para a gente o próximo slide, por favor. Então, assim, se você vai hoje ainda no Egito, existem ainda muitas ruínas de lugares. Eu coloquei esse um dos antigos templos do Egito, mas o Egito assim ele é repleto de lugares onde esses lugares eles eram erigidos em honra aos seus deuses, né, para adoração desses falsos deuses. Lá lembra que o Egito era uma nação politeísta, então existiam muitas gravuras, pinturas, objetos, coisas sagradas, animais sagrados, né, e várias manifestações de deuses, né, falsos deuses. E os deuses do Egito eles tinham 3 formas de manifestação, principalmente, né? Tinha a manifestação antropomórfica, que eram deuses na forma humana. Tinham manifestações de deuses na forma zoomórfica, que eram deuses na forma de animais. Passa o próximo slide. Porque eles adoravam deuses com aparência humana, adoraram deuses com aparência de animais, e adoravam deuses também com
com aparência, com forma antropomórfica, que é a semelhança tanto de homem como de animal, uma mistura, né, de homem e de animal. Eu podia ter posto mais slides sobre isso, né? Aqui não ia pôr na apostila, mas aqui podia ter mostrado mais. Então, muitos deuses, escaravelhos e coisas dessa natureza eram coisas sagradas lá no Egito. E isso não era só no Egito. Todos os povos e nações antigas, cada um deles tinham as suas crenças, seus deuses, que assumiam uma forma cultural de um deus nacional. Lembra que todos os falsos deuses, eles surgem após a Torre de Babel, né, com o engano, a mentira de Semíramis, né, esposa de Nimrod. Ela inventa um negócio, deifica o seu próprio marido que havia morrido, deifica o seu filho que vem morrer depois, ela própria depois é deificada, e toda a idolatria, todos os falsos deuses do paganismo, advém do engano da mentira que Semíramis inventou, mas Nimrod já queria ser adorado como Deus ainda em vida. Enfim, as nações desenvolveram as suas próprias religiões e criaram as suas aparências dos seus deuses nacionais. Então, você vai ver no Antigo Testamento muito daquilo assim, as nações elas iam para a guerra e elas iam em nome do seu Deus. Então, as guerras entre as nações eram guerras entre deuses. Então, havia aquele desafio, olha, o teu Deus não pode me vencer. Lembra dos filisteus, que o Deus deles era Dagon? E quando eles venceram os israelitas, eles levaram a arca da aliança e colocaram lá no templo de Dagon, né? E aí, quando eles voltam no dia seguinte, lá Dagon está caído, prostrado lá diante da arca, eles erguem o Deus deles, né? Porque eles acharam assim, que eles venceram Israel. E quando eles venceram Israel, eles levaram a representação do Deus de Israel, que se manifestava através da sua presença na arca da aliança, e submeteram, né, do ponto de vista deles, o Deus de Israel ao Deus deles, que era Dagon. E aí, né, Dagon não pôde resistir, se espatifou no chão, daí eles deram um jeito de se livrar da arca, porque o Deus de Israel estava acabando com eles. Mas não só isso, lembra de Senaqueribe, lembra de tantos outros militares e reis estrangeiros ameaçando Israel, falando, olha, o seu Deus não pode livrar de vocês, meu Deus é mais forte. Né? Qual nação pode ser livre, né, do meu Deus, do nosso Deus? Né? Nosso Deus deu vitória sobre todas as nações e vai dar contra vocês também. Então, o que acontecia no passado é que os deuses eles eram deuses nacionais, deuses regionais, todos eles de uma mesma origem, mas eles assumiam um formato, né, de uma cultura local onde ele era adorado. Agora, com a libertação do povo hebreu lá do Egito, Deus ele começa a gerar um povo distinto no meio da terra. No meio de toda essa confusão, de um monte de idolatria, de um monte de coisa má sendo praticada, cada nação tentando ser pior do que a outra, Deus ele fala assim, agora eu vou começar um negócio diferente. Deus começa a formar um povo na terra com valores, com conceitos, com princípios, práticas diferentes, tanto sociais como religiosas. Agora, para desfazer, ou para fazer algo novo, Deus tinha que desconstruir aquilo que eles tinham assimilado lá no Egito. A mente, a cultura deles está muito influenciada pela mentalidade egípcia. Então, Deus precisa agora desconstruir tudo aquilo que tinha lá atrás e vai construir algo novo. Por isso, tantas manifestações tinham que acontecer nesse processo. Nesses poucos dias aí, Deus fez muitas coisas grandiosas. O que Deus está fazendo? Está dando um choque. Deus não está tentando, porque uma cultura ela leva muito tempo para mudar. Uma cultura leva aí pelo menos uma geração para ser mudada, para ser transformada no ciclo normal. Deus não queria levar uma geração de 40, 70 anos para mudar uma cultura. Então Deus ele entra com choque, começa a fazer coisas que são coisas verdadeiramente assim, grandiosas, que chocam tudo e que faz você parar e pensar em coisas muito diferentes daquilo que você estava acostumado a pensar. Então essas manifestações do poder de Deus chocaram o povo
tanto os hebreus como também os povos estrangeiros ficaram sabendo a respeito disso tudo, né? Então isso começa a trazer uma mudança abrupta, né, no pensamento do povo. Então viram coisas que nunca tinham acontecido antes no mundo, que não tinha notícia disso em lugar nenhum. Então Deus ele revela quem Ele é e traz novos parâmetros, né, para esse povo. Agora Deus ele estabeleceu uma relação de via dupla, né, de mão única. A relação de Deus com as pessoas, com o povo hebreu, comigo, com você, é uma relação de mão dupla. Não tem, ainda que tem muita gente que busca Deus só para que a via seja só de lá para cá, né? Deus fazer aquilo que eu preciso, atender minhas necessidades, responder ao meu clamor, suprir aquilo que eu estou precisando. Agora, Deus ele não está interessado numa relação de mão única. Deus está interessado numa relação de mão dupla. Deus já havia feito pelo povo tudo aquilo que o povo não podia fazer. Eles estavam escravos e eles não conseguiam vencer os seus opressores. Deus os venceu. Eles estavam lá no Egito, Deus os tirou. Eles não tinham como atravessar o mar, não tinham navios, barcos, nada. Não tinham como vencer o exército de Faraó. Deus fez eles atravessarem o mar, Deus fez eles vencer, Deus derrotou os exércitos de Faraó. Agora eles estão no deserto, não tem água. Deus dá, eles não têm como cavar poço e tirar água. Deus dá água. Eles estão lá, não levaram provisão. Não tem de onde colher, não tem do que comer. Deus deu. Deus mandou maná. Aí eles enjoaram do maná. Deus mandou codornizes, eles queriam carne. Deus fez tudo aquilo que eles não podiam fazer. Então, aquilo que você não tem nenhuma possibilidade de fazer, Deus faz. E Deus estava provando que aquilo que o povo não podia fazer, Deus fazia por ele. Mas o povo tinha muita coisa que podia fazer. E aquilo que o povo podia fazer, Deus não fez. E ao contrário, Deus está mostrando para o povo que eles devem, que eles têm muitas coisas que eles podem fazer. O que eles tinham? O que esse povo tem lá no deserto? Quando eles saem do Egito, como é que eles saíram? Deus mandou que eles, quando fossem sair, Deus tinha dito a Abraão, falou, olha, vão ficar lá 4 séculos, mas quando saírem, vão sair assim com manifestação do grande poder de Deus e vão sair ricos. E eles eram escravos. E Deus manda a Moisés dizer ao povo, fala, olha, na hora de sair, vocês peçam aos egípcios, né, todas as coisas de valor, ouro, prata, bronze, todo tipo de coisa que tem algum valor econômico, financeiro, que vocês possam carregar, peça para os egípcios para eles entregarem para vocês. Eles estavam lá há muito tempo trabalhando de escravos sem salário, então era o pagamento, né, por todo o tempo de escravidão que eles viveram. Deus falou, olha, vai lá e pede. Deus não mandou entrar na casa e saltear as casas, falou, pede, e eles vão entregar para vocês. Deus está fazendo justiça. Trabalharam de escravo, agora vocês vão lá e vão receber o salário de vocês. Manda pagar o salário de vocês, eles vão pagar, né? Porque tem uma sentença do rei do universo, do dono de todas as coisas, do justo juiz. O justo juiz sentenciou, eles têm que pagar. Então pode ir lá receber que eles vão pagar. E de fato eles receberam, né, as riquezas do Egito e saíram transportando, lembra, saíram às pressas do Egito. Deus mandou eles fazerem a última refeição e sair às pressas. O pão não teve tempo de fermentar. E aí, levando o quê? Tudo que eles podiam levar de valor. O judeu até hoje tem essa prática. O judeu sempre foi um povo perseguido. E desde então, que o judeu ele conserva essa prática. Eles sempre investiram muito em coisas de valor como ouro, pedras preciosas. Os judeus hoje eles são os grandes responsáveis pelo mercado de diamantes do mundo.
Cerca de 70%, praticamente, dos diamantes comercializados no mundo passa pela mão dos judeus. Eles têm os melhores ourives e lapidadores do mundo, são judeus. Então, eles se especializaram em trabalhar com essas coisas, com os metais preciosos e com as pedras preciosas, né, por habilidade que Deus deu a eles. Nós vamos ver aqui ainda um pouco sobre isso. Mas também a portabilidade da riqueza mais facilmente. Então, você compra uma fazenda, daí você é perseguido, né, você precisa fugir rápido. O que você faz? Você põe a fazenda em liquidação? Não, você vai ter que fugir, não dá para você fazer mais nada, né? Ou você tem coisas muito grandes, você comprou uma frota de carro. O que você faz com essa frota de carro? Uma casa, uma mansão? Não, agora o diamante, as pedras preciosas, o ouro, essas coisas, eles conseguem levar facilmente, né? Então, até hoje, o judeu investe muito nisso. O judeu investe bastante, sempre foram perseguidos. E onde que começou isso? Começou lá no Egito, que foi a primeira saída, a primeira fuga deles, né, foi levando o ouro. E não é à toa que as coisas são como são hoje, gente, né? Tudo tem raiz, tudo tem origem, tudo tem uma história. Então, eles estão no deserto, não tem shopping para gastar, né? Não tem bolsa de valores para negociar, comprar ações, não tem aonde investir, não tem o que fazer com dinheiro no deserto. O que você faz com dinheiro no deserto? Você não tem o que comprar, você não tem o que fazer, não tem o que produzir, não tem onde investir, não tem, né? Você só tem a riqueza, mas não tem o que fazer com ela. Aí o que Deus ensina? Êxodo 25. Tira esse bicho aí dessa tela e passa já para a próxima. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Olha só, Deus está falando assim, olha, fala para todo mundo, mas recebe de quem tiver bom coração. Que Deus ele não quer nada sendo feito, né, por obrigação e por religiosidade. Deus quer sinceridade. Deus sabe quem é sincero e quem é falso. E Deus vai trabalhar de maneira diferente com o sincero e com o falso, porque Deus conhece o coração. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, o estofo azul, a púrpura, o carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros. E ele vai falando um monte de coisa aí, a pedra de ônix, pedras de engates, coisas que eles não eram donos, que eles adquiriram na saída lá no Egito. A riqueza que o povo tem, Deus está falando assim: eu dei para vocês aquilo que vocês não tinham. Eu dei para vocês aquilo que vocês não podem adquirir, aquilo que vocês não tinham condição. A vitória, a passagem, a comida, a água, todas essas coisas eu dei. Agora, e vocês? Vocês acham o quê? Vocês só recebem? Também dei para vocês, né, os tesouros do Egito, porque fui eu que dei também. Deus tinha prometido a Abraão que faria isso, e foi Deus quem deu. E daí Deus está falando assim: agora vocês vão me trazer disso. Aquilo que vocês têm, Deus está fazendo o quê? Provando a fidelidade do povo e ensinando para o povo um relacionamento. Fala: eu dou aquilo que você não tem. E daquilo que eu te dou, você tem que me devolver. É uma relação, ninguém tem nada se Deus não der primeiro. Mas Deus está querendo assim ensinar o povo: olha, a nossa relação funciona assim. Você tem que aprender a receber e você tem que aprender a dar. E melhor é dar do que receber. Por isso ninguém vai conseguir vencer Deus em dar. Deus dá muito mais do que qualquer outro possa dar. Então, para até materializar, né, não sei se é a melhor palavra para isso, a relação entre Deus e o homem, Deus fala assim: eu quero coisas. E vocês vão me dar o quê? Vocês não vão me dar a roupa velha que você não tem mais o que fazer com ela. Essa aí vocês vão entregar para o Mateus 25, deixa que o pastor Moisés vai distribuir, né? Deixa que a Giovânia vai distribuir através do Socorre Vidas, né? Aquilo que não te serve mais, né? Isso aí é para o necessitado.
vai servir para alguém. Mas Deus fala assim, de vocês eu quero, o que vocês têm de melhor? O que eles tinham de melhor eram as riquezas que ele tinha acabado de ganhar no Egito. Deus, assim, estava com aquele gostinho, né? Estou rico. Daí Deus fala, me dá, estou pobre. Na verdade, Deus não deixou ninguém pobre, até porque quando eles começaram a trazer, né, chegou o momento que Deus falou assim, basta, é o suficiente. Não deixa ninguém trazer mais nada. Deus tem medida para todas as coisas, é medida precisa de Deus. E aí, Deus ordenou que eles construíssem um tabernáculo. O que era o tabernáculo? Uma tenda. Lá no Egito eles estavam acostumados com as grandes construções faraônicas, né, aqueles templos, aquelas pirâmides, tudo voltado para a crença, para a religiosidade, mas Deus está agora falando, eu quero uma tenda, todos eles moram em tenda. O povo está morando aonde? Barraca. Todo o povo mora em barraca, tenda. E agora Deus está falando assim, eu também quero a minha tenda no meio de vocês, só que a minha tenda não é igual a de vocês, a minha tenda é especial. A minha tenda é uma tenda que tem um projeto chique, né, e feita de coisas de grande valor. E aí quando Deus pede as coisas, fala, olha, versículo 8 de Êxodo 25, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O povo está habitando em tendas, e Deus fala assim, eu também vou habitar numa tenda. Só que essa é uma tenda diferente, essa aí é um santuário. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, de todos os seus utensílios. Deus fala assim, olha, eu vou mostrar para você, Moisés, o projeto desse tabernáculo. E essa é a minha casa, a minha habitação, né? Deus dá o projeto para Moisés. Falou, Moisés, constrói para mim uma casa. E o projeto é meu. Deus não delegou, não terceirizou para um arquiteto, né, para fazer o seu projeto. Ele fez o projeto e entrega para Moisés, fala, e eu quero todas as coisas detalhadamente feitas, planejadas, né, segundo aquilo que Deus fala. Então Moisés ele tem a visão de todas as coisas, e Deus ordena que eles façam utensílios sagrados, né, para colocar dentro daquela tenda. Por exemplo, Deus manda fazer uma arca, a arca da aliança. Então aquilo ali é mais ou menos o que era o tabernáculo. Passa o próximo slide, por favor. Deus manda fazer objetos para dentro da tenda, né, do tabernáculo, do santuário de Deus. Então tem um lugar chamado Santo dos Santos. Então no Santo dos Santos Deus manda fazer uma arca, que é a parte de baixo, a arca da aliança, o propiciatório, que é aquela tampa que tem os querubins que vão em cima. Vai adiante. Deus manda fazer, próximo slide. Deus manda fazer objetos para o santo lugar, aquele lá para o santo dos santos, para o santíssimo, para o santo lugar. Deus manda fazer uma mesa dos pães, né, da preposição. Interessante que as mesas, até então, segundo historiadores, as mesas eram baixinhas, né? Elas tinham menos de 40 centímetros, como assim você vê ainda em muitos lugares, né, principalmente no Oriente, na Ásia, que as pessoas elas comem no chão, em almofadas, e aquela mesinha baixa. Então aquele é o padrão antigo de mesa, né? E Deus já começou a mudar o padrão. Essa já é uma mesa que tem 63 centímetros de altura, quase a altura das mesas que nós usamos hoje, que é em torno de uns 80 centímetros, mais ou menos, né? É isso? Então Deus já começou a mudar também o mobiliário, né? Ensinando a mesa, não, a mesa vocês não vão mais sentar no chão. Quando vocês forem fazer a mesa para vocês fazerem suas refeições, vocês vão sentar em cadeiras, né? Vão sentar à mesa, né? Lugar do pão. Bom, o detalhe de cada uma assim é muito rico, né? A gente só vai dar uma passada rápida, mas faz a menorá, né? Que é o candelabro, que é o que vai trazer luz para dentro do santo lugar, né, o altar de incenso, que é um altar de adoração. Para o lado externo, próximo slide, Deus manda fazer objetos lá para o pátio, né, para o átrio, que é especialmente dois objetos principais aí, que são a pia de bronze, onde eles faziam a purificação, e o altar de holocausto, onde eles faziam as ofertas, né, os sacrifícios, os holocaustos. Deus dá detalhe, passa o próximo, da cor
das cortinas, dos tapetes, das coberturas, da sobreposição, as madeiras, os engates, as cordas. Deus, ele dá cada detalhe, fala assim, ó, tem que ser assim, assim. Deus ensina a fazer o óleo de unção, né, o incenso aromático para poder fazer a adoração através do altar de incenso. Então Deus, ele diz que tudo tinha que ser feito de maneira exata e precisa, né? Êxodo 25, 40 fala: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus não quer as coisas de qualquer jeito. Tem gente que acha assim, que para Deus qualquer coisa está bom, né? Não, cuida bem talvez até das suas coisas, mas para Deus faz as coisas de forma relaxada. E Deus fala assim, que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito, né? Deus amaldiçoa. Alguém fala: Deus, eu vou fazer algo para ti. Tá bom, pode fazer, é para fazer mesmo. Daí vai lá e faz relaxadamente, Deus abençoa? Não, fala, Deus, ele amaldiçoa quem faz a obra para ele relaxadamente. Por quê? Porque Deus ele tem o sistema dele, Deus tem o jeito dele, Deus tem a excelência. Tudo de Deus tem que ser feito com excelência. Para Deus tem que ser melhor. As coisas dele têm que ser melhores do que as minhas. O que é feito para Deus, eu tenho que fazer melhor do que aquilo que eu faço para mim. Então Deus, ele ensinou, no Antigo Testamento você vai ver muito isso, né? Que a casa dele é mais importante do que a minha casa. Até quando o povo volta do cativeiro, né? O que eles vão fazer primeiro? Construir as suas casas, né? Voltou do cativeiro, onde é que eu vou morar? Então vai lá e começa a construir a casa, e começa a arrumar a casa, e a reformar a casa, e a pintar a casa, e ampliar a casa, e fazer não sei o que na casa, e faz tudo na casa, tudo para eles, né? Vão lá só investindo na casa deles. E Deus fala assim, olha aqui, ó, a casa de vocês está tudo aplainada, está tudo arrumadinha, bonitinha. E a minha? E a minha casa? Pode estar lá, a bagaceira ainda, né? Está lá destruída. Vocês voltaram e construíram a casa de vocês, e a minha casa vocês não se importaram. Então Deus fala assim, em primeiro lugar vem Deus, e as coisas deles têm que ser muito bem feitas. Deus exigindo excelência. E está dizendo assim para escravos é o seguinte, as minhas coisas são de excelência. Como é que é a cultura do escravo? Né? Muitos daqueles escravos tinham excelência porque muitos serviam nos palácios no Egito. Entendiam de excelência. Moisés é um que entendia de excelência. Foi criado, né, e educado com a excelência do conhecimento, da ciência, da cultura do Egito. Mas o povo, na sua maior parte, era um povo assim que conhecia muito pouco, sabia muito pouco, um povo analfabeto. E Deus está dizendo assim, eu quero excelência. E tudo que vai fazer para mim vai ter que ser feito muito bem feito. Então Deus, ele estabelece agora um ambiente. Qual é o ambiente? É o seu santuário, o seu tabernáculo. Ele falou, olha, vocês vão me adorar nesse lugar. E esse lugar tudo tem que ser perfeito. Façam para mim a minha casa. Para eu poder habitar, eu quero assim, 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 assim. Né? Não faz nada diferente. Não tenta inventar. Não tenta me agradar querendo melhorar aquilo que eu mandei fazer. Vocês nunca vão conseguir melhorar aquilo que Deus quer. Então, faz do jeitinho que Ele mandou. Né? Às vezes eu sou meio crica com essas coisas também. Às vezes eu quero um negócio, né? Peço alguma coisa, né? E aí às vezes assim, quem vai fazer aquilo tenta me surpreender fazendo melhor do que eu pedi. Pode ser melhor para ele, mas para mim não, eu quero do jeito que eu pedi. Né? Faz do jeito que eu falei. Não inventa não, né? O pessoal lá da mídia, eles já estão se acostumando já com isso. Né? Tem que ser feito assim, não é assado. Você pega o pessoal da mídia, o Jean está lá em cima, né? Deve estar lá escondidinho agora, ele não vai aparecer agora lá. O pessoal da mídia, eles são ótimos de imagem, de identidade de imagem, a arte é muito boa. E eu sempre falo assim para ele, não, mas pode ter a arte, mas a informação é mais importante do que a arte. Então não adianta vir uma boa arte com a informação meio apagada. Daí toda vez que vem
fala, pode mudar. Eu quero a informação destacada, não quero a arte destacada. Pode estar mais bonito, mas está mais bonito assim para olhar, mas para que isso? Isso aqui é para... Deus é muito mais chato, gente. Vocês que conhecem o Amaro, né, o Amaro ele insiste nisso. O Amaro está tentando doutrinar a igreja, né, fazendo a igreja entender assim, que Deus, nesse aspecto, né, que a gente chama assim, é uma maneira errada de falar assim, que Deus é chato, na verdade, Deus é muito exigente e nós precisamos ser exigentes. Nós precisamos ter padrão de excelência. Né? Quem serve a Deus tem que andar nos padrões de Deus. Amém? Agora, Deus ele não estabelece somente ambientes. O tabernáculo é um ambiente que Deus estabeleceu. Mas Deus agora ele precisa também de gente. Ele precisa de pessoa. Tem leis. Olha a ordem que Deus está trabalhando. Deus deu leis, mandamentos, obrigações sociais, obrigações religiosas, práticas religiosas, ambientes físicos. E Deus vai falar agora, pessoas. Também preciso trabalhar, preciso organizar o meu povo. Né? E para estabelecer o sistema de culto, para estabelecer um sistema de adoração, Deus não deixou assim, vai lá quem quer, né? Sobe lá no altar quem desejar, né? E cada um faz do seu próprio jeito. Né? Deus ele quer pessoas que vão oficiar segundo a capacitação, segundo o dom, segundo a organização que Ele estabeleceu para a adoração a Ele. Né? Quem é que sabe como é que Deus quer ser adorado? Ele. Quem é que sabe como é que a minha mulher quer ser amada? Ela. Eu vivo errando. Hoje eu fui lá fazer o suco de laranja, ela ficou um pouco mais tempo na cama, né? Daí eu fiz o suco de laranja e fiz uma sujeira. E eu achei que ela ia agradecer o suco de laranja, ela reclamou da sujeira. Né? Porque ela se sente amada se tiver tudo limpo e organizado. Não é do jeito que eu acho. Então, com Deus, tudo tem que ser feito de maneira muito do jeito que Ele quer. Né? E para fazer, e para a missão da organização do culto, Deus ele fala, bom, agora eu vou estabelecer pessoas que vão celebrar isso para mim. Lá no Egito tinham os sacerdotes, os feiticeiros. Por que tinha feiticeiro no Egito? Por que tinha sacerdote no Egito? Deus está copiando o Egito? Não, na verdade, é o diabo que imitou Deus. Porque lá no céu, de onde veio o diabo, né? O que tem lá no céu? Tem ofício de adoração, então tem criaturas, né, que Deus fez e com um propósito distinto. Os anjos são todos iguais e todos fazem as mesmas coisas? Não. Gabriel é um anjo mensageiro. E Miguel? Corta pescoço. Né? É guerreiro. Então são coisas muito diferentes. Os seres viventes, né? Os anciãos. Então, cada criatura, né? Cada ser que existe no céu tem um papel próprio. E lá existe um ofício sacerdotal. E no céu, fala assim, o autor de Hebreus fala que quem é o sumo sacerdote? Quem é o sumo sacerdote dos céus? Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele é o sumo sacerdote dos céus. O que Deus está fazendo na terra é só uma sombra, é uma reprodução de coisas que existem nos céus. O que Deus está tentando trazer para a terra? O seu reino. Estabelecer o reino dos céus na terra. Então, as coisas que Deus está ordenando, o santuário, entenda uma coisa, existe um tabernáculo celestial. E quando Deus manda construir um tabernáculo na terra, é porque existe um tabernáculo nos céus. E quando Deus fala assim, o modelo é esse, de onde é que Deus está tirando o molde? De onde vem o modelo? Vem dos céus. E existe um ofício sacerdotal nos céus. Existem criaturas celestiais que oficiam
né, o culto no céu a Deus. No céu existem anjos que são ministros de louvor. Lúcifer, ele tinha uma harpa. Ele tinha uma harpa nos céus. Ou seja, ele tocava. Na terra, o instrumento musical demorou 3 gerações para surgir. 4 gerações. Só na 4ª geração é que instrumento musical vão surgir. Só o neto de Caim que começa a produzir instrumentos musicais. Então, assim, as coisas que existem na terra são sombra de coisas celestiais. Então, Deus está estabelecendo, segundo um padrão celestial, coisas para serem feitas aqui na terra. Amém, gente? Mais para frente, a gente vai ver isso com mais detalhe. Aqui é só um princípio, né? A gente tem que passar, senão a gente vai ficar aqui, a gente nunca vai sair do Pentateuco aqui, da Torá, né? Jesus vai voltar e nós estamos na Torá ainda. Não chegamos nos profetas, nos evangelhos e muito menos no Apocalipse, né? Que é o livro da vitória. Agora Deus fala assim, Êxodo 28:1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O que Deus está fazendo? Eu estou começando agora, né, uma classe sacerdotal, uma linhagem sacerdotal. E Moisés vai ser através de Arão, seu irmão. Seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Então, está começando, gente. Até então, Arão não era sumo sacerdote. Ele só era porta-voz. Agora Deus fala assim, agora eu vou estabelecer, dei minhas leis, criei ambientes, vocês vão ter que construir o ambiente do jeito que eu quero, regras específicas, coisas sagradas, e eu preciso agora pessoas sagradas. E Deus manda então consagrar, ungir Arão, os filhos de Arão, para o ofício sacerdotal. Agora, qual que é a essência do sacerdote? Qual que é o papel? Passa o próximo slide aí, por favor. Qual que é o papel do sacerdote? Isso aí é a figura do sacerdote que Deus mandou vestir ele assim. Qual que é a essência? Qual que é o papel do sacerdote? O sacerdote, a primeira coisa que ele precisa saber, ele precisa ter relacionamento com Deus. Ele precisa conhecer a Deus, ele precisa conhecer as leis, os mandamentos, ele precisa conhecer os planos de Deus e obedecer. A essência do sacerdote é relacionamento com Deus. Conhecer a Deus, obedecer a Deus, fazer tudo que Deus quer que ele faça. Então, ele para ser, assim como Arão, ele era um porta-voz de Moisés, ele falava por Moisés, ele fala, agora Arão está sendo promovido. Agora ele vai ser alguém que vai ter uma relação comigo, propósito de um ofício, né, no plano vertical e no plano horizontal. Porque conhecendo, aprendendo de mim, entendendo de mim, tendo uma unção espiritual vinda de mim, ele vai me obedecer, vai fazer as coisas que eu quero que ele faça, do jeito que eu quero que sejam feitas, e isso vai servir de modelo, vai servir de exemplo para o povo. Para que todas as pessoas possam olhar para ele e ver nele a referência de como é que eu tenho que ser. Porque Deus ele não quer fazer em um e não fazer nos outros. Deus estabelece padrões, Deus estabelece modelos. Paulo ele fala isso. Paulo fala assim, eu sou exemplo para vocês seguirem. Por quê? Porque eu sigo a Cristo, eu sou seguidor de Cristo, eu procuro ser sombra de Jesus, ser igual a Jesus, né? Então eu estou seguindo a Jesus e vocês olhem para mim e me sigam. Então o sacerdote ele tem que se relacionar com Deus, obedecer a Deus e ser esse modelo para que as pessoas possam olhar para ele e fazer do jeito que ele está fazendo, em obediência a Deus. Então esse era o propósito principal da vida do sacerdote. E ele deveria, portanto, ser diferente de um padrão que já existia. Qual era o padrão do povo? O sacerdote tinha que ser diferente.
Qual é o padrão do mundo? O sacerdote ele tem que ser diferente, ele não podia se contaminar, tinha muitas coisas que eram normais para as pessoas, mas que para o sacerdote não poderia ser. E ele ia viver para oficiar a Deus e ao povo. E Deus ele fala assim, vai ser diferente em tudo, vai ser diferente também na aparência. Não só na essência, mas Deus fala assim, eu quero que você seja diferente também na aparência. E daí Deus manda fazer uma roupa, né, chique, com um monte de pedra, 12 pedras preciosas no peitoral, tem uma mitra de ouro lá na cabeça dele, e Deus disse qual era o tecido, como é que tinha que ser feito, a cor de cada um, tudo detalhadamente. Agora você observa que ele está descalço. Lembra que quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés, a primeira coisa que ele manda Moisés fazer? Porque ele estava entrando na presença de Deus, e aquele lugar é santo, e no lugar santo Deus fala assim, tira o calçado do seu pé. Né? Fica descalço. E sabe que o sacerdote ele tinha que oficiar sempre descalço. Descalço. Gente, eu tive esse ano lá em Shiló. Shiló é o lugar onde a arca, onde o tabernáculo ficou por 360 anos. 360 anos o tabernáculo ficou ali, bem no centro ali de Israel. E foi a primeira capital de Israel lá. E ali naquele lugar, gente, eu passei muito frio. Muito frio. Pensa assim, um frio. Estava uma chuva, chovendo, e quando ele estava gravando o documentário, uma semana antes do pessoal da caravana chegar. O pessoal da caravana é abençoado, gente. Eles pegaram um tempo maravilhoso. Eu peguei um tempo conturbado. Né? Mas foi assim, propósito de Deus para aprender. E estava muito frio mesmo. E não estava nevando, né? Mas ali no inverno neva. E Deus estabeleceu, né, que eles tinham que ministrar, o culto a Deus era contínuo. O culto no tabernáculo, ele não se interrompia, e tinha sacrifício de manhã, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Deus fala assim, na minha habitação o serviço é permanente. Não tem esse negócio, vocês vêm aqui, faz culto, apaga a luz e vai embora. E eu fico aqui no escuro, e ninguém me serve. Deus fala, não, vai me servir o tempo todo. E aí eles tinham que servir o tempo todo. Então, por isso, Deus estabeleceu pessoas para trabalharem no tabernáculo e oficiarem todas as coisas relacionadas ao culto. E agora imagina lá o sacerdote no inverno, na chuva gelada ou na neve, é tudo descalço. E é só aquela roupinha, não podia pôr casaco. É no inverno, no verão, na primavera, no outono, seja lá a estação que fosse, é a mesma roupa. Deixa eu colocar aqui um casaquinho, que é um crochê de lã que a minha mãe preparou para mim por baixo da estola sacerdotal. Não pode. Então, assim, exige renúncia, exige sacrifício em vários níveis. O sacerdote ele tinha que abrir mão de todas as outras coisas para poder oficiar a Deus. Então, ele tinha que se tornar uma pessoa especial. Tinha que ser uma pessoa diferente. Não bastava ser santo. Ele tinha que ser santo e também tinha que parecer santo. Isso acabou se tornando um problema mais tarde. Quando a gente chega no Novo Testamento, fala aí, Henrique, qual que é o mistério aí? Depois vocês falam, daqui a pouco eu dou o microfone para vocês vão falar o mistério. Não é hoje, já faz horas. Né? Então Deus estabeleceu esse negócio muito sério mesmo, né? Muito importante. Orem pelo pastor Marcos, né? Porque o sacerdote tem que ter, é uma vida difícil, não é fácil não, gente, né? Vale a pena, é boa, não dá para trocar não, mas tem um preço, sabe que o grande sonho do judeu é ser rabino, né? Todos os meninos, tudo que eles queriam é ser rabinos. Porque quem é que se torna rabino em Israel? Só os melhores.
Os melhores, os mais inteligentes, os mais capacitados vão se tornar rabinos, eles vão estudar e vão se tornar rabinos. Hoje já tem muita briga política, né? Porque tem muito rabino que é rabino por causa dos privilégios que existem para o rabinato, sacerdócio, né? Então eles têm muitos privilégios. Um dos privilégios é não servir. Em Israel, todo homem, toda mulher serve. As mulheres servem 2 anos, serviço militar obrigatório, e os homens servem 3 anos. E os religiosos que estão se preparando para o rabinato, eles não querem servir, né? Eles não servem. Tem uma briga, porque o Benjamin Netanyahu tem o apoio da classe religiosa e ele protege para que as leis que existem, né? Eles já extrapolaram as leis. Tinha lá uma reserva de mercado, lá, se não me engano, até 200 mil homens não precisariam servir. Mas o que passasse disso teria que servir. Hoje eles já são lá mais de 500 mil. E eles não servem, né? Então tem alguns benefícios tributários, tem um monte de coisa, né? Quem paga o estudo deles é o governo. Então tem vários benefícios para quem está no rabinato, quem está entrando nisso. Então, mas todos querem chegar no auge do rabinato e serem reconhecidos. E quem é que chega lá? Só os melhores. Não importa quanto dinheiro você tem, né? Os judeus mais ricos do mundo, diante dos rabinos, eles se dobram, eles não são ninguém. Eles sabem que o rabino é muito mais do que ele. Por quê? Tem uma base, tem um princípio, está lá na sua origem, está lá, não é uma cultura recente, é uma cultura antiga, que Deus estabeleceu lá. Falou, não, o sacerdote, ele é diferente, o sacerdote, ele é especial. E o judeu até hoje respeita muito isso, o ofício sacerdotal. E lá também tem problema, gente. Tem um religioso que é só aparência. Tem uns que verdadeiramente levam aquilo a sério, mas tem aqueles que são muita aparência. E há 2000 anos atrás, Jesus teve problema com isso. Qual foi a classe que Jesus combateu? Exatamente aqueles que mantinham a aparência sacerdotal, mas dentro deles estavam corrompidos. Então, assim, nas vestimentas, na aparência, no comportamento, buscando, né, o reconhecimento, né, das pessoas, o reconhecimento popular, passando uma aparência de santidade, uma aparência de um nível mais elevado, mas no fundo, né, ali eram sepulcros caiados, né, pintado lá de fora e por lá de dentro está podre. Então Jesus ele combateu muito esse tipo de comportamento, especialmente dos escribas e fariseus, classes religiosas admiradas pelas pessoas na época de Jesus. Mas qual é a origem disso? A origem porque Deus estabeleceu um ofício. E tinha que ser diferente. E tinha que ser reconhecido, tinha que ser valorizado. Então o sacerdote ele tinha muitas privações, tinha muitas coisas que ele tinha que fazer que o resto do povo não era obrigado a fazer, porque era o ofício. O padrão de santidade ele é para ser modelo para todos. Mas o nível de renúncia, de dedicação, de entrega da vida, de privações, ele era muito elevado. Era muito elevado. Ele não podia fazer um monte de coisa que o resto do povo fazia. Só que ele também tinha alguns direitos, né? Deus deu também para eles alguns direitos, algumas regalias. Por que hoje a classe religiosa em Israel tem regalias? Porque lá atrás Deus deu regalias para eles também. Deu privações e deu algumas regalias, para que fossem uma linhagem distinta, diferenciada. E quais regalias? Tinham várias, né? Mas talvez a principal regalia, principalmente se tratando de judeu, é que Deus deu a eles o privilégio de poderem ficar com as primícias que Deus estabelece, né, culto, estabelece ofertas, dízimos, primícias. E o que era a primícia? A primícia era a primeira parte. Então, eles iam lá e plantavam, daí colhiam. A primeira parte da colheita, ou na verdade o primeiro de tudo, o primeiro nascido, né, do rebanho, né? Então a vaca ela pariu, primeiro é primícia, é para Deus, é para honrar a Deus. Lá em Provérbios manda
Provérbios 3, 9 e 10, manda a gente honrar a Deus com a primeira parte, com a primícia das nossas dádivas. Aquilo que nós temos financeiramente, aquilo que nós conquistamos, né? O primeiro, fala assim, é de Deus, você vai honrar a Deus. Agora, como que Deus fazia isso? Como é que Deus recebia essa honra? Né? Ele ensina. Lá em Levítico 23, 10, fala assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Versículo 11. Então o sacerdote os moverá com pão das primícias, pela oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Então a primícia é o quê? Santa ao Senhor. E Deus fala assim, mas eu não vou comer isso aí. Né? Eu não vou ficar com essas coisas aí. E Deus recebe a honra, Deus recebe a oferta de primícia, e Ele faz o quê? Os meus sacerdotes é que vão usufruir daquilo. Tá lá em Números 18, 12, fala assim, todo o melhor, e não era apenas o primeiro, fala assim, o melhor. Porque o primeiro era para Deus e o melhor era para Deus. Fala todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, nas suas primícias que der ao Senhor, dei-as a ti. Falando para Arão, falando para o sacerdote, fala, olha, o melhor é meu. O povo tem que trazer para mim o melhor. E o melhor é para você. Então, a classe sacerdotal, ela também tinha o direito da melhor parte, da primeira parte e da melhor parte de tudo aquilo que o povo tinha. Ezequiel 44, 30 fala assim, o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa, a vossa casa. Então fala assim, olha, o melhor e o primeiro. Deus fala assim, eu vou abençoar a classe sacerdotal. Fala com o melhor e com o primeiro. Então Deus, ele estabeleceu regras para o seu povo. Vocês vão me adorar, vocês vão me entregar do que você tem, e eu quero abençoar o sacerdote, que é o meu representante. Deus, ele também estabeleceu algumas datas especiais para o povo celebrar, as festas bíblicas, hoje Pentecostes. Mas o culto, esse não tinha data especial, é todo dia. Não para nunca. O fogo não se apaga. O fogo não pode, é dia e noite, noite e dia, né? Hoje a gente cantou. A adoração a Deus, ela não cessa. Os 24 anciãos, eles adoram ininterruptamente. O tempo todo lá, a adoração no céu, ela está acontecendo, a adoração. Por que Deus está falando assim, eu quero adoração contínua na terra? Porque a adoração no céu não para. Deus só está querendo reproduzir na terra aquilo que já existe no céu. Deus não está criando algo novo. Deus está reproduzindo alguma coisa. O que garantiria a presença de Deus no meio do povo é que ele fosse adorado continuamente. Porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, Deus fala assim, será para a minha habitação. Então, precisa ter serviço o tempo todo. No palácio, tem serviço o tempo todo. Eu coloquei uma referência errada aí? Não, Êxodo. Não tem Êxodo 30, 38? Será que só tem na minha Bíblia, então? Ou eu coloquei errado a mesma referência? Depois eu vou corrigir, então. Não, talvez Êxodo 31. Também não tem? Gente, alguma coisa estranha. Tá. Não, mas aqui esses mandamentos também vão... pode ser. Depois eu vou corrigir isso. Né? Eu arrumo isso aí. Depois vocês vão receber. Tem que mandar no WhatsApp, né, para vocês em PDF. Então, Levítico 23. Mas depois eu acho aqui o texto correto aqui, eu corrijo isso.
Fica tranquilo aí que eu vou enviar depois certinho. Então Deus ele tinha escolhido o sacerdote. Só que depois, lembra que quando... Não, estou pulando aqui, né? Deus ele tinha escolhido os sacerdotes para o ofício sacerdotal, mas lembra que Deus também tinha mandado fazer objetos sagrados, utensílios para o templo. E quem quer fazer isso? O sacerdote? Deus escolhe agora os artistas. E aí Deus ele pega um jovem, segundo alguns comentaristas, né? Bezaleel, ele tinha 14 anos de idade somente. Lembra de Ur, que segurou os braços de Moisés? Então, era neto de Ur. Então, o netinho dele, né, ainda um adolescente, segundo os comentaristas aí, né, ele devia ter 14 anos de idade. Deus pega um jovem de 14 anos de idade e dá capacitação da sabedoria para ele. Oi? Aí, Êxodo 29. Estava com pressa, né? Pressa de correr logo com a EPE. Então, Êxodo 29, onde está 30 ali nos itens anteriores, ali na letra D. Né? Letra D. Então, Deus ele pega esse jovenzinho aí, Bezaleel, que era neto de Ur, para ser um artífice. E Deus responsabilizou, ele foi o chefe de todos os artífices. Ele não foi o único que fez todas as coisas, né? Mas ele foi o chefe de todos os artífices, para trabalhar com o quê? Deus deu capacidade para ele, né, de ourives, para mexer com ouro, com prata, com bronze, para lavrar a pedra, para lavrar a madeira, para tratar com tecidos, para saber, ele sabia de tudo. Pensa o cara assim, que ele entendia de todas as coisas que tinha no tabernáculo. O detalhe, como é que tem que ser a argola? Qual é a curvatura disso? Essa fenda aqui, o quanto que é o tamanho do rasgo dela, o entalhe dessa pedra, o entalhe dessa madeira, como é que esse tecido aqui ele é tingido, como é que faz a torção desse tecido, como é que faz essa cortina, como é que faz a costura disso. Ele entendia de tudo, como é que trabalha esse ouro, como é que forma aquela peça, como é que esculpe isso. Ele sabia tudo, ele não precisava fazer tudo, mas ele sabia tudo. Deus, quando ele precisa de alguém para fazer uma obra, é ele quem capacita. É ele quem dá o dom, é ele quem nos dá, né, a unção para fazer a obra dele. Não adianta eu querer fazer na força do braço, tem que ser feito no Espírito. E sabe o que significa o nome Bezaleel? Sombra de Deus. Aquele que está na sombra de Deus. Aliás, o nosso guia lá em Israel, o Salo, né, o nome hebraico dele é esse, que é sombra. Agora, o que a sombra faz? O que a sombra faz? A sombra ela só copia, né, ela só imita aquilo que quem está produzindo a sombra faz. Então, ele é sombra de quem? Sombra de? Então, sabe o que isso me faz pensar? Que ele pega o instrumento dele de talhar uma pedra, uma madeira, ou de costurar, ou de trabalhar o ouro, e Deus vai fazendo assim. Deus vai fazendo assim lá no céu, e ele vai fazendo igualzinho na terra. Pensa a unção, gente. Ser sombra de Deus, né? Deus vai fazendo assim, ó. Ele vê o menino lá, fala, faz assim, ó. Faz assim. E o menino vai só imitando, sendo sombra de Deus e fazendo as coisas todas perfeitas. Mas Deus, né, ele não quer engrandecer um homem, glorificar um homem sozinho, e ninguém tem que fazer toda a obra sozinho. Então Deus dá para ele um companheiro, dá um companheiro principal que também recebe as mesmas capacitações que ele recebe, e dá um monte de outras pessoas também capacitadas para poder fazer, e esses dois eles faziam e supervisionavam o serviço dos outros. Com certeza eles fizeram as coisas mais importantes. Eu acredito, né, a Bíblia não diz, que na hora de fazer o propiciatório, né, que era a tampa da Arca da Aliança, ele falou, peraí, deixa essa parte para mim.
Deixa que eu vou fazer isso aqui, né? E Deus vai ensinando para ele como é que faz a imagem lá do serafim. É querubim ou serafim? Querubim. Eu sempre confundo querubim com serafim. Quando eu chegar lá nos céus, eu nunca mais vou confundir isso, gente. Eu vou saber a diferença de um querubim e de um serafim quando estiver lá no céu. Aqui na terra, como nunca vi nenhum dos dois, e daí eu nem lembro mais quem que apareceu aqui, quem que apareceu ali, se foi o querubim, se foi o serafim. Mas enfim, né? Esse jovem, ele estava cheio de habilidade, cheio de capacidade que Deus deu para poder gerar o ambiente. Então, zelo. Quando você está fazendo alguma coisa na casa de Deus, né, tem que fazer com excelência, fala, Deus tem o jeito certo. E quando Deus ele estabeleceu muitas pessoas para trabalhar, sabe o que Deus está nos ensinando também? Falou, mesmo que você saiba fazer tudo, mesmo que você saiba fazer tudo, porque ele sabia fazer tudo, mesmo que você saiba fazer tudo, Deus não quer que você faça tudo sozinho. Deus quer que você trabalhe em equipe. Deus quer que você delegue. Fala, mas às vezes, quem era o mais capacitado? Era ele. E o perfeccionista, todo artista é perfeccionista, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse cara era essencialmente perfeccionista. E o perfeccionista, ele tem problema com o serviço que os outros fazem, porque não faz exatamente do jeito que ele quer. Ninguém podia fazer igual ele fazia, porque ele foi o mais dotado por Deus. Mas mesmo assim, Deus fala assim, mas os outros vão fazer. Mesmo não fazendo perfeito. Para quê? Para eu saber que a obra de Deus não é uma coisa que eu faço sozinho. O transporte da arca não era feito por um sacerdote, né? Eles tinham que colocar, 4 sacerdotes tinham que colocar no ombro. A arca vinha acima da cabeça deles, no ombro deles, e não era uma obra para um. Conduzir a glória de Deus era uma coisa para ser feita de maneira coletiva. Agora, depois que... Vocês lembram que lá quando Moisés ele desce do Monte Sinai, o que tinha acontecido lá embaixo? Fizeram um bezerro de ouro, porque eles ainda estão com aquele formato, né, de adoração pagã do Egito. E quando eles fizeram o bezerro de ouro, quem que eles queriam adorar? O que diz na Bíblia? Eles queriam adorar o bezerro de ouro? Eles queriam adorar Deus. O propósito deles, ao fazer um bezerro de ouro, era adorar a Deus, da maneira errada. E adorar a Deus da maneira errada dá problema, gente. Por quê? Porque se eu adorar a Deus da maneira errada, quem recebe a adoração é o diabo. Eu não posso adorar a Deus como eu acho que Deus tem que ser adorado. Eu tenho que adorar a Deus do jeito que Ele diz que tem que ser adorado. Se eu adorar da minha maneira, eu vou errar. Por quê? Porque o diabo ele vai me influenciar e vai me fazer prestar um culto de adoração que quem vai receber é Ele e não Deus. Então, a adoração a Deus é um negócio sério. Deus tem o jeito, o Espírito Santo nos capacita para isso, para sermos verdadeiros adoradores. Deus busca aqueles adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, quem me capacita é o Espírito para adorar de maneira verdadeira. Existe falsa adoração mesmo no meio evangélico, no meio gospel, gente. Tem, lógico que tem. E tem muita coisa que às vezes a gente pensa assim que é para Deus e o diabo está roubando, está recebendo adoração. Então, eles queriam adorar a Deus e não sabiam adorar a Deus. Por que eles não sabiam adorar a Deus? Porque Deus ainda está ensinando. E eles ainda não aprenderam. Está no início. Não aprenderam ainda. E aí, não, lá no Egito tinha a adoração que era feita assim, ainda tinha lá até um boizinho também, que fazia parte da adoração, então vamos fazer nós aqui também. Pegaram ouro, porque afinal de contas Moisés morreu, subiu para o monte e morreu. Não vai mais voltar. E agora nós temos que dar nosso jeito aqui. Não tem mais Moisés? Deus falava através de Moisés. Agora Deus não tem mais como falar. Arão, vamos fazer aqui um boizinho. E Arão também não sabia, gente. Arão também não sabia. Depois ele se justificou, né? Não, a culpa é do povo, lógico, o povo quis. Então não ouviu ainda Deus, ainda não tinha essa habilidade, não estava adestrado ainda para o ofício
Deus só está começando as coisas, Ele não está pronto ainda. Então, tem muita coisa que a gente erra quando a gente não está pronto. Né? Tem que aprender, tem que amadurecer. Então, não adianta eu achar que eu já sei tudo. Então, tem muita gente que Deus já ungiu, mas ainda não te capacitou em todas as coisas. Tem muita coisa que Deus ainda vai fazer, vem no tempo da maturidade. E por causa do erro, por causa da maneira errada de fazer a adoração a Deus, Deus não aceitou a adoração, rejeitou, avisou Moisés, falou, o povo lá está praticando idolatria. O diabo está lá festejando no meio do arraial. Falei, eu não estou lá recebendo essa adoração. Quem está lá agora recebendo essa adoração lá no meio do arraial do meu povo é Satanás. Já se infiltrou de novo, safado e sem vergonha. Aí o que acontece ali nessa parte da história? Os idólatras foram mortos, né? 3.000, se não me engano. Não lembro agora o número exato. E quem é que matou os idólatras? Porque Moisés se acendeu com a ira, né? Apesar de ser o homem mais manso de toda a terra, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso, mas ele se irou com aquilo. E quem é que ficou com Moisés? Vocês não lembram, gente? Hã? Isso, os levitas. A tribo de Levi ficou com Moisés. Moisés era levita, Arão era levita, eles eram da tribo de Levi. E aí os levitas, né, perseguiram os idólatras e mataram os idólatras. Para quê? Para que a idolatria que já estava no coração daqueles homens, eu não sei qual era o envolvimento deles com a cultura e com a religião egípcia, mas de alguma maneira eles já estavam tentando introduzir aquilo. E Deus sabia que se deixasse, aquela idolatria ia entrar no meio do povo logo, né, ainda ali no deserto. Então Deus não impediu isso. Né? E os levitas eles foram lá e sacrificaram, mataram aqueles idólatras que estavam contaminando o povo. E por causa disso, o que é que Deus faz? Quer falar agora, né, não é só Arão. Lembra que Deus deu então a uma pessoa uma capacidade e um dom especial, mas deu um monte de gente para trabalhar com ele na edificação das coisas do templo. Agora Deus fala assim, não é só Arão e os filhos de Arão, agora também toda a tribo de Levi vai servir. Arão, ele é o sumo sacerdote. Mas aí a tribo de Levi, que até então era uma tribo comum, era uma tribo normal dentre as outras, agora ele se torna uma tribo sacerdotal. Uma tribo inteira é escolhida para servir, né, no ofício sacerdotal. Sobre esse assunto tem bastante coisa para a gente aprender, né? Quando a gente fala de sacerdócio arônico, sacerdócio levítico, depois a gente vai falar sobre o nosso sacerdócio, né? O sacerdócio que Deus estabeleceu em nós, porque Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. O que Deus queria fazer lá com o povo hebreu? Reino e sacerdócio. E aí quando Jesus ele vem, o que ele faz conosco? Lá em Apocalipse 1:6 fala assim, que ele nos constituiu reino e sacerdócio. Aquele que Deus estava estabelecendo há 3.500 anos atrás lá com o povo hebreu, não anulou, não cancelou, nós não substituímos. Mas fomos agregados nisso também. Fazemos parte dessa nação, desse povo que Deus estabeleceu para ser um reino de sacerdotes. Amém? Mas o tempo foi. Sobre esse assunto a gente vê mais depois. Pode acender as luzes aqui. Perguntas, questões, contribuições. Acende as luzes para a gente, por favor. Haja luz. Pessoal, é assim que funciona, gente. É pelo poder da palavra. Ninguém tem nada para dizer, perguntar, colaborar. Se ninguém vai dizer nada, todo mundo vai pegar a carteira, nós vamos fazer uma oferta. Então é bom vocês falarem. Nada a ser dito? Tem microfone aí? Não. Está aqui.
Pastor Dinho, por que o sacerdote tinha que ficar descalço? O que significa? O que Deus queria mostrar para ele, para o povo, a questão de tirar as sandálias? E por que o sacerdote tinha que ficar sempre descalço? No inverno, no verão, em qualquer tempo. Bom, primeiro assim, humildade, né? É humildade, a simplicidade, a sujeição, submissão. Os escravos também andavam descalços, né? Então, você está dizendo que você está se submetendo, né? Que você está se humilhando diante de Deus. Mas eu imagino que deva ter muito mais do que isso. Eu que nunca estudei, pesquisei, se alguém quiser me ajudar aí, o Rui está ali se coçando, talvez o Rui possa ajudar a falar mais sobre o pé descalço, né? O que significa, né? Eu não sei, além desse ambiente de humilhação, né? De submissão, sujeição, deve ter outras riquezas disso aí que eu ainda não conheço, assim, não domino. Ninguém, gente? Vocês entenderam tudo, não entenderam nada? Tá tudo bem? Então vamos orar. Vamos ficar em pé? Descansar? Esticar, dar aquela relaxada agora, estica, faz igual gato, né? Estica para lá, para cá. Dá uma esticada no estômago para poder caber mais daqui a pouco. Pai, que bom estarmos aqui, que bom, Senhor, que podemos ler e compreender a Tua palavra, que nos faz entender coisas que estão acontecendo hoje no mundo, as influências, Senhor Deus, do império das trevas e o Teu mover, como o Senhor está agindo, como o Senhor agiu no passado, como o Senhor está agindo e para onde o Senhor está nos conduzindo. Nós queremos entender, meu Deus. Espírito Santo, nós precisamos de revelação, nós precisamos do conhecimento, nós precisamos da compreensão e precisamos ser alinhados com aquilo que o Senhor está fazendo. Então, usa, Senhor Deus, essas manhãs, usa, Senhor, esse tempo de ensino, de conhecimento, de aprendizado, para que as nossas vidas sejam alinhadas. Eu sei que os princípios que foram estabelecidos lá nunca foram mudados. O Senhor não revogou nada daquilo que o Senhor mandou. Jesus não veio revogar, mas veio cumprir, e disse que nenhum tio seria tirado daquilo que o Senhor tinha deixado como instrução, todos os seus mandamentos para as nossas vidas. Eu sei, ó Pai, que nós estamos sujeitos à Tua palavra. Então ajuda-nos a entendê-la e a vivê-la plenamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Benção demais, gente. 18 horas temos culto, e hoje nós temos um culto especial, né? Não sei se todos conhecem o pastor Pedro e a Alessandra, e hoje a gente vai ungí-los, né? Eles já estão servindo há bastante tempo, então chegou o tempo do reconhecimento, né, do ministério. Ele já é pastor, né, mas não fazia parte do colégio pastoral da igreja, e hoje a gente vai fazer isso. Nós vamos ungí-los, recebê-los como pastores formalmente da igreja. Então vai ser um momento de festa, bem no Pentecoste. Glória a Deus. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Até mais tarde.